Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa do Mestre Jesus. E o tema de hoje é um tema interessante. Nós falaremos um pouquinho sobre a influência do invisível. Geralmente eu mando alguns temas, o Marcelo escolheu esse aí, então imagina que a espiritualidade, pelo menos a que cuida aqui da casa, resolveu que seria importante nós tratarmos um pouquinho desse tema, trazendo um pouco de iluminação em termos de conhecimento e também, quem sabe, inspiração, para que nós possamos sair melhores do que nós entramos. Vamos então, e vocês vão ver, como normalmente nas minhas palestras eu gosto de trazer bastante fontes, aí para ninguém ficar perdido eu coloco ali no canto superior direito a fonte daquele slide específico. Então, para quem quiser ler na íntegra, quem gostar, já passa na biblioteca, já compra, já ajuda a casa, já se ajuda. Nesse aqui nós vamos no Livro dos Espíritos, na mensagem a pergunta número 457. Eles vão perguntar o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então a gente vê, interessante até dessa pergunta, que eles colocaram os nossos mais secretos pensamentos. Então eu acho que na pergunta em si já tem uma conotação, quase que um medo do que vai vir a resposta. Porque até então, vamos dizer, até 1857, quando o Livro dos Espíritos foi de fato editado e publicado, quase 200 anos atrás, nós já nos aproximamos, aliás, 19 de abril vão ser 168 anos desse livro. Desse ano. E é interessante que eles falam nossos mais secretos pensamentos, porque até então tinha-se esse conceito muito forte ainda de que aquilo que nós fazíamos poderia até ser, para quem observasse os espíritos ou acreditasse, eles vão ver o que a gente está fazendo, mas não necessariamente o que nós estamos pensando. Pensava-se que nós tínhamos esse forte e impenetrável que era a nossa mente, e que os pensamentos, se ficassem ali secretos naquele cantinho da nossa mente, aqueles pensamentos que nós temos até vergonha, às vezes, daquilo que estamos pensando, ficaria só para nós. Não teria nenhum tipo de ação provinda daquele ato de pensar, daquele pensamento específico, e ninguém saberia. Mas estávamos muito enganados, como nós podemos ver na resposta deles. Porque eles falam assim, muitas vezes conhece aquilo que desejaríeis ocultar até mesmo de vós. Ou seja, aqueles pensamentos em que muitas vezes não são do teor espiritual que nós gostaríamos de ter sempre. Porque nós ainda somos falíveis, ainda estamos numa caminhada evolutiva e vamos ter esses momentos em que esses pensamentos irão ser produzidos pelo nosso campo mental. E eles falam, nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados. E é interessante pensarmos até na questão dos atos. Nem atos, ou seja, nem ações podem ser dissimuladas. Porque quando pensamos que, isso para os encarnados, quando pensamos que estamos sozinhos, porque não tem ninguém encarnado em volta, nós não estamos de fato sozinhos. E a Joana de Ângeles mesmo fala que, mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. O Emmanuel vai dizer que uma multidão invisível segue-te os passos. Olha só, então esses benfeitores espirituais falando para que nós tenhamos essa ideia, essa responsabilidade dos nossos pensamentos. Mas a pergunta 459 eu diria que é uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, porque ela fala assim, os espíritos, eles influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Já que nós não conseguimos dissimular pensamentos e nem atos, eles conseguem influir nos pensamentos e nos atos? Muito mais do que imaginais. Pois frequentemente são eles que vos dirigem. Muito mais do que imaginais. E algumas traduções eu já vi com muito mais do que supões. Ou seja, olha que interessante que é essa resposta que nós temos no Livro dos Espíritos, para a pergunta 459. Muito mais do que nós imaginamos. Só isso já deve ser quase que um wake-up call para que a gente pare e comece a refletir mais sobre os nossos atos físicos, atos que são observáveis, atos visíveis, mas também aqueles que são invisíveis. Que tipos de pensamento nós estamos cultivando? Saúde! E aí, então, eles vão dizer assim na pergunta, logo a pergunta seguinte, 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros pensamentos que nos são sugeridos?
Vossa alma é um espírito que pensa. Aí eles vão dar exemplos. Não ignorais que muitas vezes muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, mas frequentemente bastante contraditórios? No mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, mas frequentemente bastante contraditórios, ou seja, aqueles momentos em que muitas vezes nós temos um pensamento, vamos dizer, negativo ou de um teor menor, de fazer algo que não, a gente sabe que não vai ser certo e vem um pensamento completamente oposto. E vice-versa também, dependendo do tipo de influenciação do invisível que nós estamos nos deixando submeter, através da nossa faixa vibratória, através da frequência em que vibramos o nosso campo mental. Aí eles vão dizer, pois bem, neles, ou seja, nesses momentos em que vocês têm pensamentos contraditórios, que nós possuímos esse tipo de pensamentos, há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, novamente, para começarmos a devassar um pouquinho esses tipos de conhecimentos e entender que muitas vezes nós vamos ter pensamentos que nos são próprios, sim, porque nós somos, como eles falam ali, uma alma, um espírito pensante. Atingimos de novo, através de reencarnações múltiplas, esse momento em que nós somos da raça humana e somos um espírito pensante. Mas muitas vezes haverão pensamentos contraditórios. E aí que eles estão dizendo, às vezes é um pouco de vós, mas às vezes é um pouco de nós, principalmente quando as ideias acabam sendo contraditórias. E aí no livro Justiça Divina, do Emmanuel, ele vai dizer uma coisa muito bonita, ele vai dizer assim, ó, se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas, assim, rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te procederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Então, nós estamos falando aqui do auxílio do invisível, o auxílio desses espíritos que nos precederam na grande viagem, que possivelmente tivemos contato enquanto encarnados, mas que não temos mais esse contato, que já foram para a verdadeira casa, a casa espiritual. E ele fala para que nós não tenhamos, não temamos ou não hesitemos em buscar o auxílio desses espíritos queridos e amados, que nos querem tão bem. Como? No clarão de amor, nas asas da prece. Então, uma das formas que nós vamos entender os auxílios do invisível, vamos entender como receber esse auxílio, é justamente com a oração. Então, falamos muitas vezes de oração, fizemos aqui uma oração no começo, vibrar, orar, pensar, fazer uma prece, todos esses sinônimos que nós podemos utilizar justamente para essa emanação que vem de dentro e nós externalizamos, apesar de não falarmos, mas ela é externalizada através da força plasticizante do nosso pensamento, quando nós colocamos aquele sentimento por trás das palavras, faladas ou não. O nosso pensamento tem uma força poderosíssima para modular, para alterar, para mediar, para criar e destruir. E o Emmanuel vai dizer assim, a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Força viva, eu coloquei em negrito ali, força viva e plasticizante do pensamento. Nós somos, como já aprendemos, os espíritos não só enxergam os nossos pensamentos e atos, mas também influenciam neles. Quando nós estamos fazendo uma oração, estamos pedindo esse auxílio do invisível. Estamos, às vezes, também doando o auxílio para o invisível, nesse intercâmbio entre os verdadeiros planos da vida, espírito e espírito. Aliás, as verdadeiras formas da vida, porém em planos diferentes, material e espiritual. Momentaneamente, certamente. E aí ele vai dizer justamente isso, para que através desse pensamento, quando nós colocamos essas recônditas energias do coração na nossa prece, nós estamos sim sentindo esse auxílio do invisível. E ele vai dizer ainda, Emmanuel, que essas imagens que nós colocamos na força do nosso pensamento, na prece, elas vão acender as esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam. E recebemos as respostas do plano divino. Então ele está dizendo que
nessa prece, que vai impulsionar as recônditas energias do coração, essas imagens que nós criamos, elas vão acender as esferas divinas e nós receberemos a ajuda que necessitamos, não a ajuda que queremos, que é outra coisa interessantíssima de nós pontuarmos aqui. Tudo no tempo de Deus e como tem que ser feito, não no nosso tempo. Mas interessante também, nessa passagem, me fez lembrar do livro Entre o Céu e a Terra, da coleção do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em que havia essa situação, logo no começo do livro acontece isso, em que tinha uma família que estava passando ali por maus bocados, e uma personagem que era uma menina, a madrasta dela está muito mal. E essa menina vai lá e faz uma oração muito fervorosa e amorosa para a mãe biológica, que já havia falecido, para que a mãe biológica venha e ajude a madrasta. Mal sabia ela que a mãe biológica era uma obsessora da madrasta. Ela estava num padrão vibratório em que aquela prece, com aquela vibração elevada, não atingiu diretamente a mãe, no sentido da mãe conseguir ir lá ajudar, porque a mãe também estava precisando de ajuda, a mãe biológica, em espírito. O que aconteceu? O que eles chamam de prece refratada. Essa prece que era para ir diretamente para a mãe não conseguiu absorver aquilo, não estava em condições, essa prece acendeu as esferas superiores e eles mandaram ajuda, tanto para a madrasta quanto para a mãe. Então a gente vê como que nenhuma prece é jogada fora, nenhum esforço no bem é em vão. E eles ainda vão dizer que a questão da prece no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai nos falar que não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E essa menininha rezou tão fervorosamente, com tanta sinceridade, que ela foi escutada. E a prece foi e teve o seu auxílio do invisível. No livro Leon Denis, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esse é um dos meus livros favoritos, ele vai dizer o seguinte: nunca, porém, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis. Nunca minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos neste mundo, a sua influência envolveu-me. É às suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas expressões mais vibrantes. Aí ele vai dizer: compartilharam minhas alegrias e minhas tristezas, e quando rugia a tempestade, eu sabia que eles estavam firmes ao meu lado, no meu caminho. Sem eles, sem o seu socorro, há muito tempo eu teria sido obrigado a interromper a minha marcha no plano terreno. Às vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam. Então ele está mostrando, ele está atestando para esse auxílio do invisível, esse auxílio dos amigos espirituais, que ele comenta que se não fosse por eles, possivelmente ele já teria parado na sua marcha. Então ele está prestando quase que uma homenagem, eu diria aqui, aos amigos do invisível, aos auxílios que vêm das esferas superiores. E ele fala: compartilharam as minhas alegrias e minhas tristezas, estavam lá. E ele fala ele dá ainda um exemplo, quando que ele ouve essas vozes, quando que ele consegue sentir essa vibração, essa inspiração? No recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite. Que eu diria que são coisas, infelizmente, muito raras nos tempos de hoje, com tanta distração que nós temos. Com tantas coisas que tentam buscar a nossa atenção, sequestrar a nossa atenção. E são coisas muito boas. Boas. No sentido para o nosso sistema do frontal lobe, no shot de dopamina que fica ali, são excelentes. As distrações. Para o nosso cérebro biológico, parece que é ótimo, mas não é. Porque acabam nos roubando esses momentos, inclusive. Esses momentos de recolhimento íntimo. Esses momentos em que nós podemos, sim, entrar em comunhão com os amigos espirituais. Entrar numa faixa vibratória em que nós conseguiremos, sim, ouvir as suas vozes e sentir a sua ajuda, sentir que eles estão ao nosso lado como sempre estão. Mas nós acabamos ficando muito perdidos no dia a dia,
nos nossas rotinas frenéticas e tudo tentando buscar a nossa atenção. E aí nós perdemos essas oportunidades também de fazer uma prece, de fazer uma meditação, de ficar em silêncio recolhido com nós mesmos. Perdemos essas oportunidades. Mas é interessante que o Leon Denis fala aqui no final dos anos 1800, quando não tinha tantas essas distrações como nós temos hoje, que era justamente nesses momentos que ele buscava e que ele conseguia sentir esses amigos. E ele vai dizer o seguinte: reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração e que essa é uma das formas da mediunidade. Mas acrescentávamos que, ao mesmo nos casos que esta faculdade especial nitidamente se desenha, não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, o médium propriamente dito. Ou seja, ele não está falando, ele está dizendo que o médium propriamente dito, que recebe a inspiração para uma execução de uma certa tarefa, não é só um instrumento. Não é simplesmente só um instrumento que está sendo utilizado. Não, ele também possui as ideias próprias, as inclinações próprias, traz a sua bagagem espiritual própria, e aí, quando tem essa inspiração, é o momento em que há essa comunhão, e nós vemos muito isso. Eu sou muito ligado à música, eu gosto, e aí a gente sempre vê assim, artistas que se dizem ateus, ou que têm crenças distintas, quando vão falar, como é que você fez essa música? Ah, não sei, estava inspirado, não consegui escrever há 2 anos, a minha música favorita foi isso. O artista falou que ele não estava 2 anos sem conseguir escrever uma música, e ele escreveu em 20 minutos, a música do começo ao fim, e ele fala, ele se diz ateu, ele fala, não é minha, não é minha. O que é então? Justamente essa inspiração, aquele que o Leon Denis nos fala aqui. Em certos indivíduos, essas duas coisas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior, se combinam e completam uma pela outra. Ou seja, é esse intercâmbio, essa colaboração entre aquilo que eu já tenho em mim, que eu já trago em mim, seja como habilidade, seja como uma inclinação, seja como uma missão a desempenhar, e é combinado aquela inspiração, aquela ajuda do mais alto para que aquela obra, aquele projeto, aquela fala, aquela ação, o que for, se concretize. E o Emmanuel, no livro, de novo, Justiça Divina, ele tem essa mensagem belíssima, falando sobre o auxílio do invisível. E ele vai dizer o seguinte: os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te, confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem, afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Então, falando de auxílio do invisível, vejamos, eu coloquei em negrito, todas as ações que os amigos espirituais fazem ou têm para conosco. Olha quanta coisa, olha essa lista, pessoal. Da quantidade de auxílios em formas distintas, em situações distintas, em momentos distintos que nós estamos sempre a receber, seja na alegria, seja na decepção. Que essas mensagens sirvam para que nós, de fato, aceitemos e entendamos esses auxílios que nós recebemos a todos os momentos, independente do que estamos fazendo, principalmente quando estamos fazendo o trabalho para o bem. E a mediunidade? Falamos então, Leon Denis já mencionou sobre a mediunidade, falamos então um pouquinho sobre a influência do invisível, então essa questão de recebermos pensamentos dos amigos do invisível, como é que funciona? E aí o Emmanuel, no livro O Consolador,
na pergunta 383, ele vai dizer, vão perguntar assim: é justo considerarmos todos os homens como médiums? Todos os homens, ele vai dizer, têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada, olha só, a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então ele está dizendo algumas coisas, está ecoando alguns dos pensamentos que nós já aprendemos com Leon Denis, com os espíritos, com o Kardec e tantos outros benfeitores espirituais, de que todos temos mediunidade em graus e em disposições diferentes. Por quê? É um atributo, como ele fala, é um atributo do espírito. Esse intercâmbio entre encarnado, como estou agora, com um desencarnado, nada mais é do que um espírito colaborando com um espírito. Nós estamos só em graus da carne, ou posições ali momentaneamente evolutivas diferentes. Possivelmente um amigo espiritual que está ao meu lado já passou por aquilo que eu estou passando e está a me ajudar agora. E nós temos sim a todo esse momento. Então, para desmistificar um pouquinho essa questão também da mediunidade, que há tanto tempo, há tantos séculos agora, séculos, né, vem sendo estudado de uma forma até sistemática. O livro dos Médiuns do Allan Kardec é uma pérola para se entender um pouco mais sobre isso. E ele ainda fala que isso é só alvorada, é só o começo, é só o nascer do sol. Para o quê? Para que esse avanço que vai ser dado, e já está sendo dado, aconteça e que nós não ficamos somente focados na acanhada janela dos 5 sentidos. Porque se pensarmos na nossa plenitude que iremos alcançar um dia como espíritos, e nós estamos num planeta de provas e expiações, que é, de acordo com o grau que eles deram, o segundo menos evoluído, passando por um planeta de regeneração, nós ainda vemos que nós estamos muito além de chegarmos na potencialidade que nós temos. Então, se julgarmos tudo pelos nossos 5 sentidos, cairemos num erro lógico. Então, entendendo um pouco mais de novo, desmistificando essa questão da mediunidade. E qual que então é a maior necessidade do médium? Se todos nós somos médios, qual que é a nossa maior necessidade? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. Ou seja, estudar, evangelizar-se. Por quê? Antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Porque senão vai acabar caindo, como ele fala, pode acabar caindo numa armadilha desse fantasma do personalismo, que seria o quê? Seria essa exacerbação do orgulho por espíritos que sabem que espíritos às vezes não estão muito interessados no avanço de certos conhecimentos e vão lá e inflam o orgulho daquela pessoa que não se evangelizou direito, não se evangelizou propriamente dita, e aí acaba tendo um descarrilhamento daquele trabalho que a pessoa tenta realizar. Então, a maior necessidade é evangelizar-se, é estudar. É nós nos inteirarmos dos conhecimentos e ver como que nós podemos aplicá-los. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Se nós somos tão influenciados assim, será que nós podemos contar só com a ajuda deles? Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. Então, para nós termos cuidado, se a gente está pedindo muito, nós estamos dando muito em troca? Será? Então, vendo esse parágrafo, nós entendemos também que por mais que esses benfeitores espirituais possam vir de esferas superiores, por mais que eles estejam mais envolvidos, desenvolvidos espiritualmente que nós, eles não vão nos tolher a liberdade, porque o livre-arbítrio é uma conquista do nosso espírito em nosso favor. O Leon Denis fala que a alma é senhora do seu destino. Nós somos
os únicos que vamos plantar e colher aquilo que nós plantamos, no sentido de que obrigatoriamente nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Eles nunca irão tolher o nosso livre-arbítrio. Eles tentarão ao máximo nos ajudar, se nós também nos permitirmos que essa ajuda chegue. Mas não vão tirar o nosso livre-arbítrio, porque se fizessem isso, estariam indo contra uma lei. Eles não farão isso. E também não vão afastar o coração das lutas indispensáveis da vida. Porque isso é um questionamento muito importante que se tem. Poxa, mas eu rezo tanto, eu faço tanta prece, eu realmente acredito em Deus, eu realmente acredito em tudo, e eu ainda passo por tanta dificuldade. Por quê? Será que quem está me ajudando não está me ajudando? Existem esses questionamentos quando nós vamos começar a estudar e participar de grupos de estudos. Por quê? Porque eles não vão tirar as tarefas que são necessárias ao nosso próprio aprimoramento, as nossas provas, que são aquilo que nós escolhemos antes de encarnarmos, e as nossas expiações, que é aquela correção daquele desvio do caminho que nós tivemos em outro momento. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos, só para complementar. Não, perdão, isso aqui a gente já falou. O costume de tudo aguardar em um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Pode se tornar então o quê? Uma preguiça. Pode se tornar uma inércia que vai trazer problemas. A falta de ação, é uma atitude por si. Então, para que nós não ficamos no costume de tudo pedir e tudo esperar e ficar aguardando de braços cruzados, muitas vezes, aquela ajuda chegar. O Leon Denis, ele fala que a intuição não é, pois, as mais das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções, sem, de novo, dispensar os estudos, sem com que nós sejamos sem que nós dispensados do trabalho, do processo de aprimoramento. No primeiro caso, pode ser considerada como inspiração. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Então, quando nós estamos com uma vibração alta, nos permitindo naquele momento íntimo, aquele momento de vibração, aquele momento de oração em conjunto, receber aquela ajuda, comungar com os amigos do invisível, nós teremos muitas vezes essa inspiração, porque esses espíritos irão então infundir essas ideias no entendimento transmissor. Mas ele vai falar ele vai fazer uma analogia nessa mesma parte do livro, em que ele comenta que a larga corrente de um rio não pode escoar-se através de um canal estreito, ao menos com o mesmo volume que passa naquele momento. Ela não vai conseguir. Então, quando nós estamos diminuindo muito a nossa vibração, quando nós estamos com atitudes e pensamentos que seriam como se fosse um estreitamento desse nosso canal receptor, é isso que está acontecendo como aquele rio, como aquele canal largo da ajuda, toda ajuda que nos é dedicada, e nós então estamos estreitando aquele canal da recepção da ajuda. E no Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, na mensagem número 100, chamada Auxílios do Invisível, ele vai dizer assim: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, no momento em que eles têm que vir. E ele continua, porque o Emmanuel era bem rigoroso. Mas é imprescindível, não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Então nós temos que aprender a caminhar sozinhos, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Da mesma forma que nós, quando passamos pela escola, se tínhamos uma prova, nós não, durante a prova ou o teste, nós não levantávamos a mão e falávamos: professor, me dá as respostas aqui, por favor. Da mesma forma, nós não podemos simplesmente ficar assim, esperando que os benfeitores espirituais façam tudo por nós. Estou com essa dificuldade, me fala o que tem que fazer, só me fala. Não existe isso. Então, para que nós ficamos mais atentos. E se nós estamos falando numa palestra de influência do invisível, falamos bastante da influência positiva, mas nós temos que nos atentar também às influências negativas.
Então, os processos de obsessão também, como estudo para que nós entendamos o que ocorre. Por que meios, então, essa é uma pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Praticando bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões mais. Aí eles vão dizer: desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Durante uma oração. Vejamos como nós já aprendemos a importância da oração no auxílio positivo dos amigos do invisível. E eles vão dizer aqui agora que o quê? Para que nós fiquemos atentos aos tipos de pensamentos que nos estão sendo sugeridos. Qual que é o teor daquela mensagem? Porque, inclusive, a pergunta 462, um pouco antes dessa, vai nos dizer, eles perguntam mais ou menos como é que nós vamos identificar o que está sendo uma sugestão do espírito bom e do espírito mau. Eles vão dizer, olha, veja justamente a essência daquilo que está sendo sugerido. Porque dentro de nós mesmos, nós temos a resposta, se aquilo é bom ou mal. Porque nós temos as leis de Deus que estão escritas na consciência de cada um. Então, no fundo, nós já temos a resposta. Basta que nós saibamos olhar com um pouco de atenção, principalmente para aqueles que parecem bons. Porque eles vão exaltar o vosso orgulho, para inflar o ego, para que no momento de uma discussão se sinta maior que a outra pessoa, se sinta mais ofendido do que de fato foi. E isso que nós devemos ter cuidado, quando nós estamos falando das influenciações negativas. E os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium, iluminação do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. O obsidiado que entrega o corpo sem a resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse o seu violino precioso a um malfeitor. Nós não entregaríamos um instrumento, como eles dão o exemplo do violino, a uma pessoa que nós sabemos que vai destruir o nosso instrumento, que vai tratar muito mal aquele instrumento. Por que nós vamos então entregar a chave do nosso campo mental, a nossa mediunidade, que é um instrumento evolutivo, a um malfeitor? E certo que ninguém talvez pense, vou entregar de fato a um obsessor, façam o que... Não. Mas nós acabamos deixando que essas influências negativas venham e nos corrompam quando nós não estamos cuidando do nosso campo mental. Que eles não vão vir pregar a nossa mão e fazer coisas assim. Nós seremos influenciados e somos influenciados através do nosso campo mental. E o Emmanuel já fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. O que nós estamos cultivando no nosso campo íntimo será externalizado. E nós seremos influenciados de acordo justamente com aquilo. E para quem quiser entender um pouco mais também sobre a questão das obsessões, os livros do André Luiz, os livros da Ivone, psicografado pela Ivone Pereira, os livros do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, todos eles têm exemplos de processos obsessivos. Mas agora voltando então aqui para um ponto que muitas pessoas têm dúvidas sobre o anjo da guarda. Temos então um espírito protetor? Como é que funciona isso? E eles perguntaram aos espíritos, e no livro dos espíritos tem essa resposta. Pergunta 490. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Certo? Porque um espírito protetor não será um espírito protetor. Vamos entender então, um espírito abnegado, um espírito caridoso, um espírito que enquanto desencarnado irá auxiliar o encarnado, ele não tem como ser de um baixo teor vibracional. Porque como é que ele vai ajudar alguém se ele não foi ajudado ainda, se ele não consegue nem se ajudar? Então já entendemos por aí, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. E qual que é a missão então? A pergunta é a seguinte: qual que é a missão então desse espírito protetor?
a de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Justamente como ele fala que é esse sentimento de proteção, mas de novo, sem tolher a individualidade de cada um, sem fazer com que aquele filho, vamos dar o exemplo do pai, que tem que caminhar, tem que cometer certos erros, aliás, que comete certos erros, mas ele vai aprender e precisa aprender, passando por certas situações, não vai impedir que aquele espírito passe por aquelas situações quando sabe que é para o melhor dela. Quando sabe que é para o seu próprio do espírito que está passando por dificuldade, pelo seu próprio burilamento espiritual. E o espírito protetor, então, nesse tema que nós estamos falando aqui, que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Ou seja, aquele espírito protetor que vê o seu protegido cometendo erros gravíssimos, apesar dos conselhos que todo o tempo tenta dar, ele vai sofrer com isso? Não vai perturbar sua própria felicidade como espírito já de um grau mais alto? E eles vão dizer, sofre com os erros do seu protegido e os lamenta. Embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que, eu coloquei em itálico aqui, que não se faz hoje, amanhã se fará. Que não existe como acharmos que fugiremos de um processo expiatório que nós temos que passar, que nós, se temos uma prova que nós aceitamos receber, que nós simplesmente deixaremos ela de lado e fica por isso mesmo, será esquecido, não tem problema. De forma alguma. Então fala assim que ele vai sofrer sim com os erros do protegido, mas não da forma que nós imaginamos o sofrimento da paternidade terrena. Quando nós vemos o nosso filho cair, nossa filha cair e se machucar, que dói às vezes mais na gente do que neles. Não é dessa mesma forma. Porque sabe que tem remédio para o mal. Então se aquele protegido está indo por um caminho totalmente errado, não vai sofrer como nós sofremos, porque sabe que, tem remédio para aquele mal, e 2, o que não foi feito hoje será feito amanhã, invariavelmente. Então, para nós entendermos que nós temos esse auxílio, e que esse auxílio, muitas vezes, vem desse espírito protetor, que é de um grau mais elevado. E falando então da assistência do invisível, das grandes pérolas da literatura espírita, essa obra psicografada pelo Chico, do Emmanuel, quando nós falamos do Paulo e Estevão, em que Paulo estava naquele momento tão difícil, quando ainda era Saulo, na sua caminhada, em que ele havia visto todas as portas se fecharem, as portas dos novos companheiros de fé no cristianismo, nascente ainda, a porta dos seus antigos companheiros do judaísmo, que também tratavam-o como louco quando ele se convertido de Damasco. Então ele viu as portas fechadas dos seus antigos amigos, pelos seus antigos amigos, viu as portas fechadas pelos novos companheiros de fé. E aí ele vai até Tarso, por recomendação inclusive de Simão Pedro, encontra o seu pai, e lá seu pai, sua família, que principalmente naquele contexto cultural e religioso era o porto seguro, ele tem uma discussão com seu pai o força a escolher entre Jesus e o próprio pai e a própria família. Saulo escolhe então Jesus. E aí vê mais uma porta fechada. Então para nós você não existe mais, basicamente. E naquele momento tão triste em que ele se desesperou, vai até uma caverna perto do Monte Tauro, deita na pedra mesmo. E nós temos aquele momento emocionante em que ele realmente se desdobra num sonho. O espírito, obviamente, que é livre, chega e encontra com Estevão e Abigail, os dois irmãos. E Abigail então era sua noiva quanto encarnado, e ele tem ele recebe aquele auxílio do invisível. E é uma passagem belíssima. Algumas palestras que as pessoas falam, eu tenho uma inclusive sobre o lema de Abigail, em que Saulo,
ainda como Saulo, Paulo ainda como Saulo, recebe as respostas que ele tanto ansiava naquele momento. Ele recebe então o auxílio do invisível. E ele vê que aqueles dois espíritos estavam ali auxiliando ele o tempo todo, mesmo quando ele não percebia. E quando ele se desdobra em espírito naquele momento do sono, consegue então ter esse diálogo com Abigail e com Estevão, que mudou completamente a sua rota de vida. Se não fosse aquele diálogo, é difícil imaginar qual seria a rota que ele teria tomado. E aí, depois daquele diálogo, ele acorda renovado, e ali acontece quase que um giro de chave final, e ele vira esse grandíssimo apóstolo do cristianismo. Esse exemplo de pessoa que ele foi e quando recebeu esse auxílio do invisível. No livro da Ivone, psicografado pela Ivone, pelo Espírito Charles, se chama Amor e Ódio, tem essa passagem muito bonita que eu resolvi incluir nessa palestra, que fala assim: nunca será a criatura humana tão miserável e destituída das simpatias do plano invisível que deixe de contar com um punhado de amigos desinteressados e leais, prontos a socorrê-la em ocasião justa. Muitos destes serão afetos conquistados no decurso de existências transatas. Outros, missionários a quem foi ela, essa criatura, confiada para o trabalho de progresso pelo poder supremo do universo. Eu achei isso uma mensagem tão esperançosa, porque às vezes nós passamos em momentos nos colocar em posição de juízes e julgar certos atos de certas pessoas abomináveis e pensamos, não tem como. Olha o que essa pessoa fez, olha o que essa pessoa está fazendo. Mas ele fala que nunca ninguém vai ser tão miserável que não conta com um punhado, não um, com um punhado de amigos no plano espiritual, sejam espíritos prontos a ajudá-la, sejam espíritos que já conhecem aquela criatura de experiências transatas de outros momentos, ou espíritos abnegados, missionários, que estarão lá prontos para ajudar quem quer que seja. Frequentemente, na sequência diária da jornada que o progresso impõe, na Terra como no espaço, ou seja, não só aqui, quando estamos encarnados, mas também quando desencarnados no plano espiritual, esses guias luminosos advertem ou aconselham seus pupilos apontando trilhas a seguir. O Emmanuel vai dizer que, o Emmanuel no livro Justiça Divina, ele vai falar que o guia espiritual, ele é como o agente de amor divino junto das criaturas, do amor com letra maiúscula. É o agente de Deus junto às criaturas, auxiliando as criaturas. E se te sentires sozinho na fé, sem esse auxílio do invisível por algum momento, lembra-te de Jesus. Um dia, ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes, desencarnados e encarnados. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho naquela cruz. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Nunca estaremos sozinhos. Porque ainda, aqui nós vamos ver por Manuel Filomeno de Miranda, vai nos dizer que ainda há um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem-fazer. Porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos, na execução da legítima fraternidade. Olha que coisa linda. Ainda um grande desafio à ação do bem no mundo tumultuado, é óbvio, porque nós estamos numa condição de mundo materialista. Então, às vezes, quando nós vamos fazer o bem, quando nós vamos optar pela porta estreita, seremos julgados, criticados, seremos questionados, até mesmo nos questionaremos. Nossa fé balançará. E se nós vamos cometer aí um ato ruim, existem aqueles espíritos que vão sim querer aquele ato ruim. Um ato de drogas, um ato de crime. Mas também existem anjos tutelares,
pululando, como ele fala ali, Manuel Filomeno de Miranda, sempre vigilante e rápido na execução da legítima fraternidade. Sempre que nós nos dispusermos a continuar no caminho do bem, fazendo bem, mesmo achando que não tem ninguém que está nos observando, esse bem pode vir de uma prece para uma pessoa quando nós estamos sozinhos no nosso recolhimento, também é um ato de caridade. Nós teremos sim esses anjos tutelares, esses amigos espirituais prontos a nos auxiliar a todo momento que nós estamos querendo fazer o bem. E o Santo Agostinho, aqui chegando ao nosso final, ele vai dizer no Livro dos Espíritos, não temais, ele é uma mensagem dele para nós, não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação, ou seja, conosco, mental, relação vibracional, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médium todos os homens. Então ele fala, não temais pedir por esse auxílio de fato. Nós não vamos estar fatigados. E ele vai mais além. Ele fala assim, aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós, o espaço não existe. E, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima das nossas forças, e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Então, que nós possamos de fato compreender o que ele está falando, internalizar isso de fato nos nossos corações, para que isso tome raiz, para que isso cresça. E nós não tenhamos receio em abrir os nossos corações, em fazer o bem, pedindo o auxílio desses amigos espirituais, porque como ele fala ali, para nós o espaço não existe. O pensamento é uma força e tem uma velocidade mais alta que a da luz. E eles conseguem sim se conectar conosco através desse mecanismo, e que nós ainda não entendemos tantos das aptidões e das habilidades que esses espíritos evoluídos possuem, mas que nós não fiquemos fatigados e hesitantes em pedir ajuda, porque nós sempre seremos ajudados. Eles não possuem tarefa mais forte do que possam superar, e nem nós, e nós nunca estamos sozinhos. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela atenção.